Vamos ao nosso primeiro assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, levantou suspeitas, na verdade, sobre resultados de pesquisas eleitorais de diferentes institutos. Vamos conferir primeiro a reportagem de Adriana de Luca para o Caio poder respirar um pouco. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi às redes sociais nesta quinta-feira para lançar dúvidas sobre os resultados das pesquisas eleitorais e pedir punição a institutos sem especificar a qual instituto se referia. No Twitter, Lira escreveu: "Nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia." Após a repercussão negativa das postagens, Lira voltou a se pronunciar, negando ter levantado suspeitas sobre as pesquisas. Ele escreveu: "Apenas como milhares de brasileiros, não entendo tanta divergências de números. Devemos agir dentro da legalidade para evitar manipulações. Quem vestiu a carapuça precisa se explicar." Diferentes institutos adotam diferentes tecnologias. Alguns conduzem as abordagens na rua em pontos de fluxo, outros abordam os eleitores em casa. Há ainda entrevistas por telefone ou internet. No geral, os institutos buscam replicar nas entrevistas proporções de sexo, faixa etária, grau de instrução e renda, o que acaba criando pequenas diferenças de resultado entre os levantamentos. São os diferentes modos de coleta. A metodologia da pesquisa Quest, por exemplo, é igual à do IPEC. Ambas são feitas de forma presencial, indo até a casa das pessoas. O que muda é a proporção da população que ganha até 2 salários mínimos, que consta nas amostras consideradas pelos institutos. Enquanto a Quest usa dados da PNAD, o IPEC pergunta sobre renda familiar para cada eleitor ao final do questionário. Felipe Nunes, especialista em pesquisas de opinião e diretor da Quest, usou as redes sociais para esclarecer que não há forma certa ou errada para medir a rejeição a um candidato, por exemplo. São escolhas metodológicas que visam enfatizar uma ou outra dimensão analítica, não sendo medidas comparáveis. As pesquisas, o que elas também ajudam a perceber são tendências, né? Para onde que estão indo os eleitores, né? Se estão rumando para um candidato, estão abandonando outro candidato, quais são os seus sentimentos. Para isso, as pesquisas também servem muito. Agora, imaginar que pesquisa é adivinhação, né? Que ela vai resolver qual é o resultado da eleição antes da eleição acontecer, isso é, na verdade, um grande equívoco. A especialista afirma que os questionamentos em relação às pesquisas eleitorais acontecem em um momento em que todos os levantamentos apontam, há cerca de um ano, o mesmo cenário. As insinuações de manipulação de resultados ainda podem resultar em violência. Nesta semana, um pesquisador do Datafolha foi agredido no interior de São Paulo enquanto trabalhava. Liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa é imprescindível ao acompanhamento das avaliações que a sociedade emite a respeito dos governos. E, além disso, as pesquisas são de interesse público. E ameaças ao livre exercício das pesquisas, na verdade, afrontam a democracia. Renato, não somos corporativistas, certo? A minha pergunta é a seguinte: fiz algo que qualquer um que nos acompanha pode fazer. Fui no Google e bati a seguinte frase: pesquisas, erros 2018. Era o mesmo ambiente nessa época, antes da eleição. Um esforço de algumas correntes políticas em desacreditar o trabalho dos institutos que realizam pesquisas. Este ano está pior ou está só a repetição do que a gente já conhece? Boa noite a todos, prazer estar aqui. Só publicamente dar o parabéns aí para a Raquel, que conduziu um debate ótimo com os analistas econômicos dos candidatos. Mas vamos ao que interessa, William, o tema agora da pesquisa. Está pior, e está pior porque ficou cada vez mais claro que existe o questionamento da ciência como método político. É um questionamento da ciência que não se dá apenas no questionamento aos institutos eleitorais, que cientificamente foi muito bem explicado nessa sonora que a CNN acabou de colocar no ar. É o mesmo tipo de questionamento, William, que se fazia às fotos tiradas por satélite.
é o mesmo tipo de questionamento que duvida da existência da fome no Brasil. É um questionamento que coloca em xeque os radares que medem velocidade nas estradas. Esse questionamento da ciência está a serviço de um modelo político que, ao descredibilizar a verdade factual, tenta fazer prevalecer a opinião sobre a realidade. Caio e Raquel, quanto vocês usam de pesquisa nas análises que vocês fazem? Eu uso bastante. Esse ano tem muita pesquisa. Na eleição de 2018 já era uma realidade, mas esse ano acho que nunca uma campanha presidencial teve tanta pesquisa. E a gente usa principalmente os cruzamentos, e as campanhas usam por religião, por gênero, isso usa bastante. O que a gente chama de recorte, né? Exatamente, mas tem só queria colocar 2, 3 coisas. Primeiro, questionamento sempre teve. Eu me lembro, eu setorista do Congresso, morei em Brasília 10 anos, e já naquela época, eu cheguei no final do governo Lula 2, e sempre teve projeto, CPI das pesquisas, para tudo quanto é gosto. A diferença é que, neste ano especificamente, acho que muito mais que em 2018, está muito mais forte o questionamento. A campanha presidencial do presidente da República lidera esse movimento, isso não tinha nas campanhas passadas, e eu super concordo com o Renato na questão é uma expressão que é o negacionismo estrutural. Ela se insere dentro de um contexto de negar o racional, né? Negar a racionalidade moderna, aí se insere vacina, se insere fome, se insere... ela está dentro de um contexto muito maior, e aí sim difere de quando eu era lá setorista de Câmara dos Deputados em 2010. Raquel, quando te perguntam se dá para confiar em pesquisa, você responde o quê? Que sim. Você confia? Confio, claro. São instrumentos científicos muito válidos. Você vem me perguntar para mim que sou number cruncher. Adoro números, eu trabalho com isso o tempo todo. Agora, William, sem corporativismo nenhum, eu acho cínico o argumento de questionamento das pesquisas pelos políticos, por um motivo muito simples. Eu converso, gente, todos os dias, Caio também, com candidatos, coordenadores de campanha, gente envolvida em todas as campanhas políticas, do PT ao PL, passando por todos os partidos. E todos eles estão com pesquisas o tempo todo. Eles te mostram no celular os trackings diários. Todas as campanhas profissionais, elas fazem trackings. Não é semanal ou quinzenal, é diários, para tentar pegar os movimentos do que está acontecendo. Elas trabalham com pesquisas numéricas para pegar tendência, elas trabalham com pesquisas qualitativas. Quando acontece um debate, elas colocam as pessoas de determinado grupo dentro de uma sala para medir a reação minuto a minuto, para que o seu candidato possa ir moldando o discurso. Isso é feito o tempo todo. E aí, esses mesmos políticos que se usam de todos esses instrumentos válidos, legítimos, do jogo eleitoral, vem criticar as pesquisas, eu sei, política como ela é, instrumentos, mas é cínico. Mas tem um lance que a pesquisa interna, hoje eu falei na campanha do Bolsonaro, eu estou com uma apuração sobre isso, ouvi lá de dentro que o tracking lá é de 3 pontos a diferença. E uma convicção extremada de que vai para o segundo turno. Não estou dizendo que é isso, não estou dizendo que a diferença é de 3, mas estou dizendo que eles usam pesquisas internas e as pesquisas internas deles, principalmente da campanha do presidente, diferem muito, principalmente do IPEC e do Datafolha. Eu acho que tem um ponto só... Deixa eu voltar, porque é um ponto importante esse que a gente precisa esclarecer, Raquel. Aí a gente volta nele. Depois eu coloco. Renato, se a gente observa o que está dizendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele é raposa velha felpuda da Câmara. Esse conhece o business da política de cima para baixo. De baixo para cima. Ele duvida da idoneidade de algumas das empresas dedicadas a isso. Agora vamos pegar o exemplo que o Caio acabou de citar. Trackings demonstram uma diferença sensível entre o que o conjunto, os agregados de pesquisas demonstram e o que eles recebem na mão. Isso é possível? Ou estão contando uma lorota para o Caio? Não, vamos lá. Tem algumas questões. Quando você faz um tracking diário, nós estamos falando de médias móveis, né? Você não entrevista 1000 por dia nesse momento. Então, você pega
uma consolidação, você tem 3 dias, você entrevista 400, 400, 400, você tem uma amostra de 1.200. Daí, no dia seguinte, você tem mais novos 400, o último que estava do último dia deixa de contar na amostra. É assim que tracking diário pega. E os tracking diários são, via de regra, telefônicos também, que é diferente da metodologia usada pelo IPEC, pela Quest ou pelo Datafolha, né? Então, sim, é possível ter diferenças, como tem, inclusive, nos métodos tradicionais. Acho que é muito difícil dar uma diferença de 3 ou 4 pontos, né? Então, eu diria que está no meio termo. Aí, William, só uma questão com relação à fala do presidente da Câmara. Acho que a gente tem que entender o contexto que ela aparece. Ela aparece num contexto em que, em Londres, o presidente da República afirma que vai ganhar no primeiro turno. Logo depois, existe um questionamento sobre o Datafolha, em que o ministro das Comunicações afirma que os institutos teriam que ser fechados pelo TSE após as eleições. E agora o presidente da Câmara aparece com esse tipo de declaração, com uma série de fatos que vieram a público de agressões sofridas por pesquisadores, em especial do Datafolha, com relação a bolsonaristas. Vamos entender que todo esse tipo de agressão e de questionamento vem de um lado só? Isso pode ser visto como coincidência, ou isso pode ser visto como uma política deliberada de se questionar mais uma vez a ciência para, seja no melhor dos termos, das possibilidades, para não desestimular a sua tropa de eleitores na reta final da pesquisa, seja, eu não quero acreditar nisso, como um instrumento de acúmulo de força para um eventual questionamento do resultado das urnas. Ok, é o famoso vamos criar uma narrativa para o que a gente pretende fazer depois.